A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a todos em nome de Jesus. Estamos mais uma vez chegando até você pela Rádio Brasil Espírita. Esse é o Evangelho no Lar. Eu sou Josael Bruno e estamos começando mais uma edição desse estudo do Evangelho que chega até você pela internet. Rogamos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos conceda inspiração, que nos conceda amparo, para que nossa atividade que chega até você, sempre aos sábados pela manhã, mas que pode ser assistida, pode ser ouvida pelo YouTube, pelo canal da Rádio Brasil Espírita, e que também pode ser ouvida pelas plataformas como Spotify e pelo próprio www.rbe.com.br. Rogamos a todos que estejam em paz, pedindo a Deus, e como eu disse a Jesus, que nos conceda nesse instante tranquilidade, equilíbrio e que possamos hoje, mais uma vez, estudar mais uma parte do Evangelho. Como de costume, começamos com uma página. Hoje, caridade e competição. Sempre que for inevitável competir, seja ético e solidário, pois a vitória deverá ser, primeiro, contra qualquer tendência inferior que porventura exista em você. O outro com quem você compete merece sua melhor conduta, tanto quanto seu melhor desempenho, para que ambos cresçam. Mesmo que o outro não tenha sua mesma disposição e se utilize dos mesmos métodos que você, haja sempre de maneira a que sua consciência esteja em paz. Vitória ou derrota são experiências diferentes, mas nas quais o espírito aprende. Comemore seu desempenho, dando o seu melhor, independentemente do resultado. Sempre reconheça o valor do outro com quem você compete, pois demonstra alto valor esportivo e espiritual. Seu valor não pode dever nada ao fracasso do outro, mas apenas ao seu desempenho superior. Suas qualidades se devem aos seus méritos, tanto quanto as virtudes do outro a ele pertencem. Tanto quanto as virtudes do outro a ele pertencem. Ganhar e perder são experiências que sempre caminham juntas e devem merecer reflexões profundas. Nem exaltação demasiada pela vitória, nem depressão ou desistência pela derrota. Os derrotados são os que não tentam ou os que se entregam à vitimização, culpando alguém pelo seu insucesso. Tenha caridade com você, evitando o derrotismo. Seja resiliente. Sua ética deve ser melhor do que a do mundo, pois os valores que você adota superam o imediatismo, a vaidade e o desejo de poder. A caridade, quando incluída na competição, valoriza os feitos dos contendores e exalta a fraternidade entre eles. Levante o caído, mesmo que ele venha a lhe superar, pois sua vitória será maior se seu oponente utilizar todas as suas forças. Ganhar quando o outro está alquebrado diminui a vitória. Perder quando todos deram seu melhor valoriza os que participaram da jornada. Ética em competição é participação com espírito de fraternidade e de reconhecimento da importância de viver dignamente.
Evite que sua ambição extrapole os limites da ética e da caridade. Ambicione a construção de uma personalidade saudável em você, bem como a construção de um mundo melhor. Quando a ambição fala mais alto, exacerbando o desejo de poder, o amor vai embora, a caridade se esconde e a ética é esquecida. Deseje que todos possam competir com dignidade, que vençam os melhores e que prevaleça a justiça divina. Em suas orações, inclua o desejo de que, nas competições da vida, todos vençam, principalmente a si mesmos, para que o mundo se torne um lugar melhor de se viver. Essa foi uma mensagem, Caridade e Competição, do livro Caridade do Dia a Dia, Caridade no Dia a Dia, de Adenauer Novaes, publicação da Fundação La Harmonia. Essa então é a nossa mensagem inicial. Feita a nossa mensagem inicial, vamos agora avançar para o nosso estudo do Evangelho. Conforme ficamos na semana passada, estamos no capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meu reino neste mundo é o capítulo 2. Nós estamos no item 11, né? Chegamos até o item 10. No item 10 é aquela fala de Jesus que está no capítulo 11, versículo de 12 a 15 de Mateus, do evangelista Mateus, onde é aquela fala sobre o reino de Deus. Eu vou ler aqui para a gente só se situar. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aqueles que tiverem ouvidos de ouvir. Então, aqui tem duas coisas importantes. Uma fala de Jesus sobre o reino de Deus, que são tomados pelos violentos, que aí tem uma interpretação interessante sobre isso, e nós não vamos nos deter, não é o objetivo. Mas a segunda parte, em que ele diz, profetizaram todos os profetas até João, né? Depois ele diz uma frase que mais tarde é reforçada nas anotações de Marcos e de Lucas, que é exatamente isso aí. Se quiseres compreender o que vos digo, ele mesmo, ele quem? João o Batista, é o Elias que há de vir. Né? Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. É curioso isso, que também tem uma outra coisa, que é os ouvidos de ouvir, que é justamente a questão da interpretação da lei, que era dita na época. Havia um conteúdo corrente que era muito comum, que era de tradição oral, né? Que era muito falado, a interpretação do Torá, né? Da lei judaica. Mas aqui cabe destacar, e é justamente isso, Kardec coloca em itálico, ele mesmo é o Elias que há de vir. Né? Então, fala Kardec aqui, no item 11 do capítulo 4. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia até aquele momento? Jesus as explica, dizendo: se quiser de compreender o que eu digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica. Aquilo que nós estávamos falando, Kardec já adianta aqui, que
que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, o paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura, e acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então, ele falava, além da questão da interpretação das leis, ou seja, era papel dos rabis, era papel dos rabinos, era papel dos principais do templo fazer a interpretação. Mas ele também diz aqui: quem tiver ouvido de ouvir, ou seja, que aquele que esteja com a condição de entendimento dessas palavras. Né? Significa que nem todos que ali estavam, né? Nem todos que escutavam, nem todos que estavam no Sermão da Montanha, nem todos que iam buscar as curas, nem todos que se aproximavam deles querendo se ver livres dos seus problemas materiais, ou daqueles que estavam chorosos, que estavam necessitados de consolo, como ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, aflitos, eu lhes darei alívio. Né? Então, o número de pessoas que o procuravam na busca de se aliviarem, claro, era muito grande. E diante dos relatos dos seus milagres, de suas palavras que confundiam até os poderosos, sem dúvida ele estava, digamos, muito popular. E havia uma ânsia entre o povo judeu daquele que viesse lhe ser o seu libertador, ser o seu Messias, o prometido. Muito bem, então, apesar disso e apesar desse imenso quantidade de pessoas que o seguiram, 50 mais próximos, 12 mais reunidos, 500 da Galileia, narram os benfeitores espirituais, sobretudo Emmanuel, era uma multidão relativamente grande, e esses estavam ali, sedentos de ouvir a sua voz. Mas ele insiste: ouças aquele que tem ouvido de ouvir, claramente dizendo: olha, nem todos vão conseguir entender. E ele continua, diz Kardec: aqueles de vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso está em Isaías, no capítulo 26, versículo 19, do evangelista. Não, Isaías era um profeta. A gente encontra seus registros no Velho Testamento. Isaías então já profetizava: olha, viverão de novo, ressuscitarão, o orvalho cai sobre vós, é orvalho de luz. É também muito explícita essa passagem de Isaías, diz Kardec no item 13 desse capítulo: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, e não teria dito: viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida da alma. No sentido da regeneração moral, seria uma negação das penas eternas, pois que estabelecem um princípio de que todos os que estão mortos reviverão. Então, olha a sutileza do ensinamento e a lucidez de Kardec nessa percepção, nessa interpretação desse versículo de Isaías no capítulo 26. E mais ainda: mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Novamente, Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 14, 10 a 14. Tradução de Le Maistre de Sacy.
Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que venham alguma mutação. A mesma coisa, o mesmo capítulo, o mesmo livro de Jó, só que a tradução protestante de Osterwald. E mais uma tradução da igreja grega. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, nas três traduções, a de Saci, a de Osterwald e da igreja grega, aparece claramente a expressão viver de novo, reviver de novo, voltarei de novo. Kardec assim coloca no item 15, nosso último, desse nosso estudo de hoje. Três versões, a princípio, nas três versões, nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, e essa existência terrena que Kardec destaca colocando em itálico, esperarei, porque, novamente em itálico, a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isso é, resigna-se, que aliás é o que mais a gente percebe nos livros de Jó. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferencialmente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabado, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as provas do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias preconcebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Ficamos aqui então no item 16 do capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos diante de um dos princípios básicos da doutrina. Aos que podem estranhar, cuidado com Kardec nessa obra, que é uma obra dedicada aos estudos morais, o aspecto tido como religioso da doutrina espírita, a essa importância que ele dá à reencarnação, é porque sem a reencarnação, sem esse conhecimento, de fato, nós estamos lidando com um espiritismo que tem isso como uma das suas bases fundamentais, embora não tenha sido esse princípio um postulado, uma das verdades de fé do espiritismo, já que o espiritismo não as traz, ela é um dos fundamentos teóricos e hoje podemos dizer quase que práticos, já que o conhecimento de espiritualidade está se tornando algo corriqueiro, está sendo alvo de pesquisas em universidades, em centros de estudo,
é hoje objeto que está na mídia, está em Hollywood, está no cinema e parece estar imiscuído no nosso dia a dia e com os fenômenos mediúnicos cada vez mais comuns em todas as religiões, nas religiões cristãs, nas religiões de matriz africana, nos cultos da Igreja Católica, nos cultos das igrejas protestantes, as chamadas sessões de descarregos, inclusive televisadas, né? Nada mais são do que fenômenos de natureza mediúnica. Essa presença constante do espiritual em nossas vidas, as pessoas que buscam os oráculos, os médiuns, os pais de santos, as pessoas que vivem procurando cartomantes, videntes, e que, através desse canal mediúnico, se aproximam do espiritual, fica claro para nós, cada vez mais, que se há um plano espiritual, se as pessoas de lá falam com a de cá, é mais do que compreensível que elas venham e voltem para o plano espiritual, de onde todos nós viemos e para onde todos nós um dia retornaremos. Esse cuidado de Kardec, todo dedicado à compreensão da reencarnação, e esse início cuidadoso, citando João, Marcos, Lucas, Mateus e agora Isaías e Jó, e haverão outras citações, para se colocar claro que Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, como assim o chamamos, atributo que lhe foi oferecido depois de sua desencarnação, e mesmo pelos próprios discípulos mais próximos reconheciam nele o Filho do Homem, esse homem judeu traz em suas falas um conhecimento que era corriqueiro. Olha, em uma encarnação só, uma única encarnação não é suficiente para alcançar o reino dos céus. Os que têm ouvido de ouvir, ouçam. Né? João Batista era o Elias que havia de vir. Jó se refere ao fato de, acabadas suas lutas, ele vai depois retornar a viver. Isaías já dizia a reencarnação com a forma de retornar ao corpo. E muitas outras citações encontraremos em outros momentos. Eu quero lembrar, mais uma vez, que Kardec está sendo extremamente cuidadoso para situar esse conhecimento da reencarnação entre os conhecimentos comuns do povo judeu e que muitas vezes era confundida com ressurreição. E que ressurreição é uma coisa diferente. O retorno do espírito, da vida espiritual, a um corpo que já não tem mais vida, que não tem mais vitalidade. O que a ciência prova ser impossível, exceto naqueles casos de morte aparente, né? Os casos da filha de Jairo, os casos de Lázaro, que de fato não estavam mortos, estavam em estado catatônico, coisa que hoje a ciência reconhece facilmente. Há pessoas que conseguem entrar em estado alterado e parecerem que estão mortas, mas que podem voltar à vida. Esse tipo de enfermidade, muito rara por sinal, ela faz parecer que a pessoa realmente morreu, mas que ela de fato não morreu. Devem ter sido esses os casos em que Jesus trouxe a vida de volta. Ele de fato não estava morto, e mesmo que ele estivesse com alguns minutos, ou dias, ou horas, é possível que ele tenha devolvido a vitalidade ao corpo, embora muito pouco provável. Então ficamos por aqui. A reencarnação está presente nos conhecimentos dos judeus. A gente avança na próxima semana, pedindo a Deus que nos dê, nessa manhã de sábado, nessa tarde ou nessa noite em que você nos escuta, paz e equilíbrio. E essa é a Rádio Brasil Espírita, que chega até você através da internet. Ficamos muito gratos por sua audiência. Eu sou Josael Bruno, fico por aqui hoje e voltaremos a nos ver na próxima semana. Desejo a todos uma semana de muita paz, muita luz, muito equilíbrio. Fiquem todos com Deus e que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e nos proteja. Muita paz para todos. Evangelho no Lar.